Bom dia, pessoal. Vamos estudar português. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem com a sua família? Que ótimo, espero que sim. Gente, na aula de hoje nós vamos estudar sobre colocação pronominal. Então, uma aula bem interessante. Antes de tudo, deixa eu mostrar para vocês que o erro gramatical com colocação pronominal, ele é muito comum no falante da língua portuguesa. Veja, até jornais importantes, como é o caso da Folha de São Paulo, comete essa gafe, esse erro gramatical. Quando ele diz assim, por que celebra-se a Páscoa? O se, pronome oblíquo, está depois do verbo celebrar. E desta forma, ela está uma frase incorreta. Como seria o correto? Por que se celebra a Páscoa? E vou explicar por quê que a colocação desse pronome após o verbo está incorreto, tudo bem? Então, são erros bem comuns nos falantes de língua portuguesa, mas a gente precisa corrigi-los. Existem algumas regras. Se você vai fazer concursos públicos, você tem que entender dessas regras para poder tirar uma boa nota, se dar bem e passar no concurso. Tudo bem? Vem comigo, vamos aprender bastante hoje, hein? Bom, então colocação pronominal nada mais é do que essa parte da gramática que cuida do emprego dos pronomes oblíquos átonos, tá? Então, esses pronomes oblíquos átonos, eles se comportam de três maneiras. Ou eles vêm antes do verbo, ou no meio do verbo, ou após o verbo. Tudo bem? São essas três posições que os pronomes oblíquos átonos assumem dentro das frases. Bom, os pronomes oblíquos átonos, eles complementam, verbos. Por isso, eles podem ser objeto direto, objeto indireto, pode ser complemento nominal, pode ser adjunto, adnominal, entre outras funções sintáticas. Nesta aula, nós não vamos tratar da classificação sintática destes pronomes, é apenas uma apresentação para vocês. E quais são os pronomes oblíquos átonos? Bem, são eles o mi, o ti, o si, o os, o a, o as, o li, o lias, o nus e o vos. Vejam, são átonos, tá? O nus, vos, porque são falados de maneira mais suave, com menos força. Se nós colocássemos acento, seriam nós e vós, seriam os pronomes tônicos, tá? Pessoais tônico. Bom, é nus e vos. Observemos como eles se comportam. Bem, eu tenho o primeiro caso, a gente chama de próclise. É muito comum em português brasileiro a gente usar a próclise. Me dar um pedaço do bolo, te amo. A gente começa frases com próclise, mas esses tipos de frases estão gramaticalmente incorretas e vamos entender por quê. De todo modo, existem regras para o uso da próclise, isto é, para pronomes oblíquos átonos serem usados antes do verbo. A gente chama de próclise. Também tem casos em que o pronome oblíquo átono ele vem dentro, ele quebra o verbo e coloca-se dentro do verbo. Tá? É o caso da mesóclise. E a ênclise é quando o pronome oblíquo átono vem após o verbo. Todos eles têm as suas regrinhas que nós vamos entender a partir de agora. Tudo bem? Vamos lá para o primeiro caso. Antes de tudo, deixa eu só fazer uma distinção, porque o os, o a e o as, eles podem ser também artigos definidos, correto? Artigo definido é aquele que determina um substantivo, está do lado de um substantivo. E também essas palavrinhas podem ser pronomes oblíquos átonos. Como diferenciar? Ora, se determinar um substantivo, é artigo. Se estiver substituindo um substantivo anterior, uma expressão substantiva, algo, alguém, logo vai ser um pronome oblíquo. É bem fácil entender isto. Quando eu digo assim, o carro teve o motor batido. O acompanha carro, que é substantivo, o acompanha motor, que é substantivo. Os dois casos são casos de artigo definido. Agora, quando eu falo assim, fui procurar por Pedro, mas não o encontrei. Perceba que esse está substituindo na oração seguinte a palavra, o substantivo Pedro. Percebe? Mas não encontrei Pedro. Então, para eu não repetir, eu faço uso do pronome oblíquo átono. Percebe a diferença? Fácil, não é? Olha só outro caso. A garota da TV. De cara, a garota
o A determina garota, é o determinante, né? Garota é o substantivo. O mesmo caso aqui, então, portanto, é um artigo. A garota da TV deve ter ido embora, pois já a procurei em todo canto. Veja, este A está substituindo a palavra, o substantivo, garota, muito bem. Então, nesse caso aqui, nesse último caso, é um pronome oblíquo ou átono. Beleza? Entendeu? Fácil, hein? Vamos para a próxima aí. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Essas formas são formas de pronomes oblíquos átonos, tá? O lo, o lá, los e las. Então, não se assustem se vocês encontrarem trouxemos-las hoje, tá? Por quê? Em verbos cujas terminações terminarem, né, obviamente, em R, S ou Z, e o pronome oblíquo for o os, o a ou o as, vai assumir essas formas. É o caso, olha, poderíamos comprar eles, né? Então, eles, obviamente, é um pronome pessoal do caso reto, não é complemento de verbo, então eu uso o os. Poderíamos comprar os. Como comprar termina em R, eu retiro o R e acrescento o L e fica dessa maneira. Poderíamos comprá-los, olha que coisa chique, elegante, não é? A outra, o dever de casa, Carlos fê-lo com atenção. Professor de Deus, que expressão é essa? Pois é, pessoal. Aqui também é um caso muito claro de um pronome oblíquo formado a partir do L. Por que razão? Porque Carlos fez o dever de casa. Então, no lugar de colocar o dever de casa, eu coloco o pronome oblíquo o. E fez a terminação em Z. Retiro o Z, acrescento o L e fica dessa maneira. Carlos fê-lo com atenção. Buscamo-la. A mesma coisa, buscamos ela. Ela é um pronome pessoal do caso reto, não pode ser complemento de verbo, então é buscamo-a, buscamos-a. Só que termina em S, tira o S, acrescenta o L. Buscamo-la. Chique, hein? Bacana. Então, atenção para isso. Olha só nessa tirinha aqui. Vamos massacrá-los, diz a primeira personagem. Vamos massacrá-los. Ó, massacrar, terminação em R, massacrar eles. Não pode ser eles, tem que ser o pronome oblíquo ou átono, tem que ser o os. Então, eu tiro o R, acrescento o L. Vamos massacrá-los. Aí a segunda personagem diz vamos. E depois, no segundo quadrinho, a segunda personagem vai falar logo de cara. Vamos arrasar eles. E a primeira personagem aqui diz vamos, mas antes vamos acertar o pronome. Por quê? Porque é que ele deveria ter falado, olha, vamos arrasá-los. Tiraria o R, acrescentaria o O. E no lugar do eles seria o os. Então, vamos arrasá-los, tudo bem? Veja que nesses casos, quando eu faço essa alteração, a última vogal recebe um acento, né? No caso aqui, arrasar também seria um acento agudo. Tudo bem? Outro caso, também que é interessante dizer, que no, na, nos e nas é de modo semelhante. Aqui também são pronomes oblíquos. Mas acontece quando os verbos terminarem com ditongos nasais. Quando terminarem em ão, em oin, em an e em. Então, você vai assumir no, na, nos e nas. Olha só, façam, terminação nasal, parte do som sai por sua boca, parte pelo nariz. Não é? Então, façam-na, façam ela falar. Eu não posso dizer façam ela é pronome pessoal do caso reto, não é complemento de verbo. Então, nesse caso, eu digo façam-na falar. As cadeiras põem, olha só, nasal, põe-nas em ordem, ou seja, deve-se colocar em ordem quem? As cadeiras. Tudo bem, pessoal? Então, para vocês não se assustarem, se espantarem, que essas expressões no, na, nos e nas, completando o verbo, são, portanto, pronomes oblíquos átonos. Tudo bem? Vamos para o primeiro caso, pessoal, próclise. A próclise a gente já sabe, é quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Beleza, você já sabe disso. Mas qual é o primeiro caso? Gente, palavras negativas. Nem, nunca, não, jamais, de modo nenhum, sabe? Nada. São palavras que atraem o pronome para si. Portanto, traz para antes do verbo. Simples. Diga assim, olha,
Isso jamais me perturbou. Olha a frase, estou apontando para vocês. Tem uma sequência de frases aqui. A quarta, isso jamais me perturbou. Olha, verbo perturbar e o me, pronome oblíquo. Por que ele veio para cá? Porque jamais é uma palavra negativa. E palavra negativa faz, atração, pessoal. Traz para si o pronome oblíquo átono. Tudo bem? São vários exemplos aí para vocês observarem. E eu tenho aqui essa personagem, né? Poço dos Desejos. O leãozinho jogou uma moeda e disse: meu desejo não se realizou. E o poço vai falar: o que você esperava por uma moedinha? Ora, aquela situação, né? Pede muito, mas faz pouco, né? Então não faz sentido. O poço tem uma certa razão nisso. Bem, meu desejo não se realizou. Veja, realizou é o verbo. Se é o pronome oblíquo átono. Por que o se está antes do verbo? Por causa do não, que é uma palavra negativa. Tudo bem, pessoal? Ok. Bom, palavras, conjunções subordinativas. O que, o se, porque, o embora, conforme, tudo isso, todas essas conjunções, elas vão atrair também os pronomes oblíquos átonos. Então tem vários exemplos, eu vou analisar apenas um para vocês aqui, Quando me lembro daquelas férias, fico muito feliz. Tem férias boas, não tem? Férias boas. Vocês estão entrando de férias agora, hein? Aproveitem bastante. Quando me lembro daquelas férias. Gente, lembra é o verbo. O me está antes, por que razão? Justamente porque quando é uma conjunção subordinativa. E aí tem vários casos, tá bom? Terceiro caso, quando você estiver diante de advérbio. Os advérbios, eles atraem, eles puxam para si o pronome oblíquo átono. Olha, beleza, tá bom? Então veja, aqui se aprende com qualidade. Aqui se aprende com qualidade. Aprende é o verbo, o se é o pronome oblíquo átono, está antes do verbo, é um caso claro de próclise, mas por quê? Por causa da palavra aqui, que é um advérbio de lugar. Olha a última aqui. Sempre lhe levavam com eles. Levavam é o verbo, o lhe é o pronome oblíquo, está antes do verbo, por que razão? Por causa do advérbio sempre, advérbio de tempo. Tudo bem, pessoal? Quarto caso, quando você tiver pronomes relativos. O qual, os quais, a qual, as quais, que, cujo, cujos, cujos. Enfim, pronome relativo, o pronome oblíquo átono é trazido para perto do pronome relativo, antes do verbo, portanto, próclise, tá bom? Pronomes interrogativos, tá? Também atraem o pronome oblíquo átono. Os indefinidos, que são aqueles pronomes, gente, que são vagos, que trazem imprecisão, todos, sim, mas quantas pessoas são? Né? Não dá para saber. Alguém, quem é, não sabe-se. Uma certa imprecisão, né? Alguns, qualquer, quaisquer, são palavras, são pronomes que dão essa ideia de imprecisão, de vagueza, tá bom? Então, o pronome oblíquo átono são atraídos pelos pronomes indefinidos. Eu tenho um exemplo. Quando eu digo assim, o rapaz que lhe mostrou o que, pronome relativo ou conjunção sempre vai trazer, aqui é pronome relativo, né? Sempre vai trazer para perto de si o pronome oblíquo átono, o lhe, está antes do verbo que mostrou, portanto, é uma próclise. Quem lhe contou isso? Ora, aqui é um pronome interrogativo, quem trouxe para si o pronome oblíquo. Todos lhe apoiaram, todos é um pronome indefinido. Quantos são? Não dá para saber. Não, está indefinido essa quantidade aí, né? Quem são essas pessoas? Traz essa ideia de vagueza, de imprecisão, tá bom? Então, todos atrai para ele também, o lhe, tudo bem? Olha só, Folha de São Paulo também, tá? Achei interessante isso aqui, Folha de São Paulo, aqui na internet, né, tal, diz assim, Alec era grande, era tão diferente de qualquer outro modelo que instantaneamente tornou-se uma sensação. Veja, nós temos dois problemas aqui. Primeiro, instantaneamente é um advérbio de modo, já é o suficiente para trazer para si o pronome oblíquo, se, tá? Ele tinha que ser instantaneamente se tornou. Além disso, ainda tem, olha só, o pronome relativo que. Olha, errou por duas regras aí, tá?
Na verdade, a frase deve ser reescrita da seguinte maneira: outra modelo que instantaneamente se tornou uma sensação. Então vejam, erros com colocação pronominal não se dá apenas com pessoas com pouco estudo ou que não têm estudo de forma alguma. Vocês estão vendo exemplos claros de um jornal que é uma referência em todo o país, não é? Bem, frases, quando é que usa próclise também? Frases, perguntas diretas, perguntas indiretas. Quanto lhe custou esse som? Percebeu? O li antes do verbo, isso é próclise. Diga-me, quem lhe deu isso? Aqui também, além de ser uma pergunta indireta, pessoal, a gente vai entender que está iniciando a frase, né? Então aqui tem um outro caso, né? Aqui no caso é um caso de ênclise. Daqui a pouco eu explico para vocês. Frases exclamativas e optativas. Optativas, pessoal, aquelas frases que desejo, né? Aquelas que trazem um sentimento de desejo, tá bom? Quem me dera, frase exclamativa. Próclise, o pronome oblíquo vem antes do verbo. Olha só, uma frase optativa, uma frase de desejo. Que Deus lhe dê força. Olha, o de é o verbo, o lhe vem antes do de. Próclise. Por que razão, professor? Porque é uma frase optativa, frase que exclama um desejo e vem acompanhada do ponto de exclamação. Beleza? E nós vamos para o segundo caso, da colocação pronominal. É o caso da ênclise, isto é, quando o pronome é colocado após. Após, pessoal, o verbo. Vejamos, o primeiro caso diz respeito ao infinitivo impessoal. Professor, o que é um verbo no infinitivo impessoal? Gente, é o verbo na sua base, no seu estado primitivo. Por exemplo, falamos, discutíamos. Vem de que verbo discutíamos? Discutir. Discutir é a mãe de todas as demais flexões desse verbo. Percebe? Então, o infinitivo impessoal é quando ele terminar em R. Em R. Portanto, eu coloco o pronome oblíquo para depois deste verbo. Poderia entregar-lhe, entregar, ó, a terminação em R, lhes, depois do verbo. Tudo bem? O seu maior sonho é casar-se. A pessoa sonha, né? Então, o maior sonho dessa pessoa é casar-se. Por que o se veio depois do verbo? Porque o verbo está no infinitivo impessoal, terminação em R. Beleza? Entendeu, hein? Parabéns! Olha só, segundo caso da ênclise. Gente, iniciar a frase. Iniciar a frase. Tá? É até o caso da questão anterior, onde eu falei aqui, ó. Diga-me, quem lhe deu isso? Apesar de ser uma pergunta indireta, mas já iniciou a frase, portanto é caso de ênclise. Olha só, está depois do verbo. Tudo bem? Contaram-te tudo. Nós temos o costume de iniciar frases com pronome oblíquo átono. E gramaticalmente isso está incorreto. Justamente porque pronome oblíquo serve como complemento, como referência e não como sujeito. Tá bom? Então, ele não se sustenta, não tem força para iniciar uma frase. Então, traga-nos uma pizza. A gente diz, nos traz uma pizza aí, rapaz. Não é assim que a gente fala? A gente sempre coloca o pronome oblíquo antes do verbo, no início de frase. Está incorreto. Não pode, hein? Então, fica atento para essa dica aí. Isso é caso de ênclise. Surpreendi-me com o café da manhã. Beleza, pessoal? Entendeu? Então, iniciou frase, pronome oblíquo após verbo. Olha aqui um rapaz apaixonado. Olha, apaixonado, tá apaixonado. Que é tipo o meu amigo Eli aqui, que é apaixonado pela vida, não é? Olha só, abrace-me, de joelho, né? Abrace-me. Começou a frase, ó, tá impressionando a menina, hein? Falou bem. Beije-me. Olha, começou. A menina ficou encantada com ele. Agora depois ele fala, nunca deixe-me. Aqui ele causa um problema gramatical. Por quê? Veja que nunca é uma palavra de sentido negativa. Lembra do exemplo da próclise que eu falei para vocês? Palavras negativas atraem o pronome oblíquo para perto de si? Ele errou aqui, errou feio, hein? A menina se decepcionou. O correto seria nunca me deixe. Nunca me deixe. Aí ela faz até um jeito de nojinho, não é? Tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome, ela está querendo que ele diga assim, ó, nunca me deixe, tá bom?
Olha isso aqui. Amo-te, Nicole. Né? Obviamente aqui é um vocativo Nicole, a gente viu na aula anterior, aqui necessitaria de uma pontuação, né? Uma vírgula, por exemplo. Assina Nino. Alguém por acaso já viu aí em paredes, em asfalto, em declarações assim cotidianas, esse amo-te aqui no Brasil, aqui nas ruas de Parnaíba? Você não vê, porque a gente fala te amo, Nicole. Assim que a gente fala, né? Mas está correto essa colocação aqui, porque ele iniciou a frase com o verbo e depois o pronome. Isso é ênclise. O pronome vai para depois, porque é início de frase. Professor, mas esse cara aí sabe muito de gramática. Olha, isso aqui ele é português. Essa foto aqui é da Carmen Pimentel. É uma foto numa rua de Lisboa. E os portugueses, eles colocam direitinho essa questão do pronome oblíquo, tá? Então, parabéns aí pro Nino, que em primeiro ponto acertou a colocação pronominal, mas esqueceu aí a pontuação, demonstrando que Nicole é o vocativo. Muito bem. Pessoal, também vai acontecer ênclise com verbos no gerúndio. Professor, que palavrão. Gente, verbo no gerúndio, terminação NDO. Verbo terminou em NDO, é gerúndio, você está de boa, está tranquilo. Olha só, saiu machucado, deixando-nos aterrorizados. Deixando, olha a terminação NDO. Portanto, o nos, pronome oblíquo ou átono, vai para depois do verbo. E mais que isso, ainda assim tem essa pontuação aqui, ó. Outra regrinha da ênclise é que após uma pontuação, de fato, você vai ter essa estrutura, pronome oblíquo depois do verbo. Então, por duas razões aqui nós temos a forma correta. Recusou a proposta fazendo-se de desentendida. Olha, o se depois do verbo, por que razão? Verbo no gerúndio, pessoal. Terminação NDO. Né? Professor, agora não entendi, porque as frases abaixo têm terminação em gerúndio, em se tratando, né? NDO, em se decidindo, terminação NDO é gerúndio. Por que o pronome oblíquo está antes do verbo? Aí tem a pegadinha do malandro, tá certo? Tem que ficar atento. Por quê? Se você antes tiver uma preposição, o de, o para, o com, o em, mesmo que seja gerúndio, o pronome oblíquo vem para antes do verbo. Olha só a dica aí, hein? Importante isso. Tem preposição, verbo no gerúndio, pronome oblíquo antes do verbo. Tudo bem, pessoal? Outro caso de ênclise, pronome depois do verbo. Verbo no imperativo. Qualquer imperativo, professor? Não, imperativo afirmativo. Meninos, calem-se. Dando a ordem, né? Imperativo. Agora, se eu colocasse um não aqui, se fosse menino, não, como é que seria a frase? Diga aí. Como é que seria? Pam, 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 pam. Ok, acertou, correto. Porque o não é a palavra atrativa, é negativa e atrai para si o pronome oblíquo átono. Meninos, não se calem. Beleza, pessoal? Depois de terminar, chamem-nos. Está dando uma ordem, imperativo afirmativo. Portanto, nós temos o nos após o verbo. Tivesse um não ou um nunca, nunca nos chame, nunca palavra de atração. De boa, pessoal, nós chegamos para o último caso, a mesóclise. A mesóclise, gente, ela é pouco usada no português brasileiro, mesmo texto escrito. É muito voltado para textos mais técnicos, advogados, por exemplo, né, em peças do direito. Então, acontece algumas versões da Bíblia, tá bom? Então, é muito comum nisto, mas usualmente é pouco caso, tá? Se usa muito pouco. O pronome é colocado no meio do verbo, a mesóclise. Você tem o verbo, você quebra o verbo e no meio dele é colocado o pronome oblíquo átono. Ocorre com verbos no futuro do presente, aquela ação que vai acontecer no futuro, ou futuro do pretérito. O futuro do pretérito é aquele tipo de ação que aconteceria no futuro do passado, mas que não aconteceu por causa de um evento passado. Confundiu, né? Observa a seguinte frase. Eu iria se você não tivesse chegado agora. Veja, era uma ação que aconteceria no futuro, eu iria.
e aconteceria no futuro. Mas só que aconteceu uma situação que impediu essa minha ida, a chegada de alguém que já chegou. Percebe? Então, uma ação que aconteceria no passado, mas que não aconteceu porque uma ação do passado impediu esta ação. Então, esse é o futuro do pretérito, pessoal. É claro que se tiverem palavras que atraem, nós temos casos de próclise. Veja só. Olha só o exemplo aqui. Orgulhar-me-ei. Olha que lindo. Amar-te-ei. Olha que coisa bonita, hein? Para sempre. Orgulhar-me-ei dos meus alunos. Orgulhar-me-ia dos meus alunos. Beleza? Tudo certinho, correto. Amanhã, orgulhar-me-ei dos meus alunos. É frase correta? Não, pessoal. Não, você tem razão. Por quê? Amanhã é um advérbio de tempo. Que a gente viu. Advérbio de tempo, o que ele faz? Ele atrai o pronome para junto de si. Então seria amanhã, me orgulharei de meus alunos. A frase correta é esta. E essa aqui, como é que ficaria? O que você acha aí, hein? Acertou. Porque nunca é palavra negativa. Beleza, acertou. Nunca te falarei sobre eu e ela. O segredo é só entre eu e ela. Tá bom? Então, beleza, parabéns. Olha só aqui esse cartoon. Olha as contas atrasadas. O rapaz diz, não pagá-las-ei. Olha, né? A mulher, olha a pilha de coisas para o marido, né? Não pagá-las-ei. Essa frase desse marido está correta ou não está correta? Ok, você acertou, não está correta. Como é que seria a frase correta? Não as pagarei. De boa, pessoal? Tranquilo? Trago aqui, a aula está encerrando, a gente tem que correr, a gente corta muita coisa devido à aula, né, pessoal? Eu curto o tempo aqui, mas vejam, aqui é o tempo, o futuro do presente, tá? Nas 3 conjugações. O fato é que o futuro do presente, ele mantém, ó, terminação rei, tá? Rei, andarei, embora seja a primeira conjugação, rei, segunda, rei, percebe? Terceira, rei. Ele mantém essa terminação futuro do presente. Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Mantém a terminação reirás, raremos, reis, rão. Mantém, tá bom? Só para mostrar para vocês. E o futuro do pretérito, a mesma coisa, olha. Ele mantém a terminação ria. De primeira conjugação, terminação em AR, né? Cantar. Segunda conjugação, varrer, ER. Terceira conjugação, sentir, IR. Mas mantém qualquer uma das conjugações essas terminações. Ria, rias, ria, riamos, rieis, riam. Tudo bem? Bom, e finalizo com essa tela aqui, né? Em homenagem ao meu amigo Eli, poeta, viu, pessoal? Excelente poeta. Desenhar-te-ei, né? Ele é um homem apaixonado, viu? Desenhar-te-ei nos meus mais profundos desejos. Olha só, desenhar-te-ei. Corretíssimo. Quebrei o verbo, joguei dentro do verbo, pronome oblíquo átono. Beleza, pessoal? A sugestão de leitura desta semana é o meu contista favorito, Rubem Fonseca. Feliz Ano Novo. Tá bom, pessoal? Grande abraço, tudo de bom. Sejam muito felizes nas escolhas de vocês. Que Deus os abençoe. Tchau. Olá, pessoal! Hoje nós estudaremos a resolução de equações do segundo grau completas. E então, pessoal, nas aulas anteriores nós já resolvemos equações do segundo grau incompletas. Fizemos vários exemplos e agora chegou a vez de resolvermos as equações do segundo grau completas. Existem várias maneiras de resolver equações do segundo grau com uma incógnita. Uma das mais utilizadas é a fórmula de Bhaskara. Olha só, fórmula de Bhaskara e resolução de equações do segundo grau. E para a gente entender melhor, veja, no século XII, Bhaskara, um importante matemático da Índia, destacou-se por seus vários escritos sobre aritmética, álgebra e outros assuntos. Dentre esses escritos, encontra-se a fórmula de Bhaskara,
que é uma generalização da resolução de equações do segundo grau com uma incógnita. Ou seja, ele criou uma fórmula, ele criou assim um artifício que permite calcular qualquer tipo de equação do segundo grau com uma incógnita. E é essa fórmula que a gente vai abordar aqui nessa aula de hoje. E de uma maneira bem resumida, nós temos aqui a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Aqui está a equação do segundo grau completa, coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Esses coeficientes eles estarão presentes, eles estão presentes na fórmula de Bhaskara. Aqui está ela de forma completa. Aqui diz que x é a raiz da equação, ou as raízes da equação. Então diz que ele é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada dessa expressão aqui. A expressão é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Depois divide por 2 vezes o valor de A. Essa separação da regra ela é importante porque a existência ou não de raízes reais depende exclusivamente do discriminante. Discriminante é o valor do delta. É assim que ele é conhecido. O discriminante é chamado de delta e ele equivale a isso aqui. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, quando nós calcularmos esse delta, poderão ocorrer 3 situações. Aqui estão, ó. Poderá ocorrer um valor positivo, quando for feito o cálculo. O valor do delta pode ser positivo. Pode ser 4, pode ser 16, 25, né? Então, quando ele é positivo, o delta é um valor maior que zero. Sempre que o delta for maior que zero, a equação terá 2 raízes reais diferentes. Mas às vezes, pessoal, quando a gente faz esse cálculo, o delta dá igual a zero. Aqui está, ó. Se isso acontecer, já sabemos que a equação ela terá 2 raízes reais iguais, ou uma única raiz real. Mas também, pessoal, quando calcularmos isso aqui, pode ser que esse valor dê negativo, né? Ou seja, pode ser que o delta seja menor que zero. Valor negativo é menor que zero. E agora nós veremos cada uma dessas situações na prática. E aqui, pessoal, o primeiro passo para a resolução dessa equação é identificar os coeficientes A, B e C. Vamos lá. Coeficiente A. Já sabemos que esse coeficiente é o número que fica na frente do x ao quadrado. Portanto, ó, ele vale 1. Coeficiente B. O coeficiente B é o que fica esse que fica na frente, do x. Então, o B vale 5. Coeficiente C é o termo independente. Aqui está, ó. Termo independente é aquele termo que não precisa do x, não depende do x. Ele vale menos 6. Então, C igual a menos 6. E agora nós vamos pegar esses valores e substituir, ó. No lugar do B, nós vamos colocar 5. No lugar do A, vamos colocar 1. E no lugar do C, a gente coloca menos 6. Aqui é para a gente calcular o discriminante. Então, ele vale, ó, delta, ele é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. E substituindo ficaria assim, delta é igual, B ele vale 5, então fica 5 ao quadrado, porque o B está ao quadrado, o 5 também fica. O menos a gente repete, o 4 também, vezes o valor de A, que vale 1, então 4 vezes 1, vezes o valor de C, vale menos 6, quando for negativo, a gente coloca no parêntese. Então, fazendo o cálculo, ficará delta igual 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. E aqui, pessoal, é um produto, ó, que é uma multiplicação, portanto, a gente tem que levar em consideração os sinais. Aqui é menos, aqui é mais e aqui é menos. Então, menos com mais dá menos com menos dá mais. Portanto, esse resultado vai ser positivo, ó, menos com menos é mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Portanto, o delta vai ser igual a 25 mais 24, 49. Observe que com o cálculo do discriminante já concluído, a gente já sabe que o delta é positivo, porque ele foi, ó, mais 49, e essa equação, mesmo sem resolvê-la, eu já sei que ela vai ter 2 raízes reais diferentes, tá certo? Então, serão 2 raízes reais, dos números reais, com valores diferentes. Vamos fazer esse cálculo agora. Para você acompanhar direitinho, ó, nós já fizemos esse cálculo. Agora faremos esse aqui, ó. Vou colocar a regrinha aqui, olha só. X é igual a menos B
mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de A. E então, substituindo esses valores dos coeficientes aqui nessa regrinha, ficará assim. Então, x é igual a menos b. Então, observe que o b ele vale 5, né? Ele vale mais 5. Então, vai ficar o menos aqui da regrinha, mais o valor 5, que ele é positivo, mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta, que a gente já sabe que é 49. Então, coloca 49 aqui dentro da raiz. Aqui o tracinho e 2 vezes o valor de A. O A vale 1. Então, fica 2 vezes 1. Continuando aqui a resolução, fica x igual. Aqui a gente faz o jogo do sinal, ó. Menos com mais dá menos. Aí aqui mais e menos a gente repete. A raiz quadrada de 49 é 7, né? Porque 7 vezes 7 é 49. Aí aqui 2 vezes 1, que é 2. Então o resultado é 2. E aqui, como você observa, tem o sinal de mais e o de menos. Significa que nós vamos fazer duas operações, né? A primeira nós vamos chamar de x', que é igual a menos 5 mais 7. Olha só, menos 5 mais 7, dividido por 2. E aqui, ó, menos 5 mais 7 vai dar 2. 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, a primeira raiz da equação vale 1. Agora nós faremos aqui outra operação com o sinal de menos. Então, fica x, para diferenciar, vamos botar duas linhas. X duas linhas é igual a menos 7, menos 5, menos 7, dividido por 2. Então, ó, menos 5, menos 7 dividido por 2. Sinais iguais, a gente repete sinal e soma. Então, vai ficar menos 12 dividido por 2. Menos 12 dividido por 2 dá menos 6. Aqui é a outra raiz da equação. Dessa forma, encontrando aqui o valor das duas raízes, a gente chega à conclusão de que a solução será menos 6 e 1. Dessa forma, o 1 e o menos 6 são as raízes da equação, que também a gente chama de solução da equação. E agora nós vamos para o segundo exemplo. Quais são as raízes da equação 9x² mais 6x mais 1 igual a 0? Então, primeiramente, nós vamos identificar os coeficientes. Coeficiente A é 9, coeficiente B ele é igual a 6, e o coeficiente C, que é o termo independente, é igual a 1. Agora nós vamos calcular o discriminante, que é o delta, né? A gente já sabe que ele é delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Então, delta vai ser igual a... O B, ele vale 6. Então, fica 6 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que vale 9, vezes o valor de C, que vale 1. Aqui, o delta vai ser igual a 6 ao quadrado, é 6 vezes 6, e dá 36. Aqui é uma multiplicação desses três termos, olha só. Então, menos com mais dá menos, com mais dá menos. Então, vai ficar menos 4 vezes 9, 36, vezes 1, 36. Então, o delta vai ser igual a 36 menos 36, delta igual a 0. E aqui, como você pode observar, ó, quando o delta for igual a 0, antes de resolver a equação, a gente já sabe que essa equação ela vai ter duas raízes reais iguais. Ou seja, o valor do x' vai ser igual ao valor do x duas linhas. Por isso que muitos dizem que ela tem uma única raiz real. Podemos dizer que ela tem duas raízes reais iguais, ou dizer apenas que tem uma única raiz real. E agora, pessoal, nós vamos para aquela outra parte da regrinha que permite encontrar a raiz dessa equação. Então, ela é assim, x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por duas vezes o valor de A, certo? Então, continuando, x é igual a... O b, ele vale, olha só, o b vale 6, então vai ficar menos 6 mais ou menos a raiz quadrada de delta. O delta a gente já sabe, ele vale 0. Então, raiz de 0 dividido por duas vezes o valor de A. O A vale 9, então 2 vezes 9. Então, continuando,
Aí aqui fica x igual a menos 6, mais ou menos, repete aqui o mais ou menos, a raiz quadrada de 0 é 0, dividido por 2 vezes 9, 18. Então, aqui nós vamos calcular o x', que é a primeira raiz, que como é que faz? É menos 6 mais 0 dividido por 18. Então fica, ó, menos 6 mais 0 dividido por 18. Então, menos 6 mais 0 vai ser igual a menos 6 dividido por 18. Aqui a gente pode simplificar, né? A gente pode dividir por 6, pode dividir por 6 e vai ficar menos 1/3. A raiz vai ser menos 1/3. A gente já sabe que se calcularmos a outra raiz também vai dar igual. Vamos fazer só para testar, olha só. O x, duas linhas, vai ser igual a menos 6 menos 0. Então, menos 6 menos 0 dividido por 18. Então, menos 6 menos 0 dá menos 6 também, sobre 18. Fazendo a mesma simplificação que fizemos aqui, vai dar menos 1/3. Por isso que diz que ela tem duas raízes reais iguais ou apenas uma raiz real. Dessa forma, a solução dessa equação será menos 1/3. E agora, pessoal, nós vamos para o terceiro exemplo. Quais são as raízes dessa equação? Então, primeiro vamos identificar os coeficientes, né? Então, o A, ele vale 5. O coeficiente B, esse que está na frente do x, ele vale menos 3. E o coeficiente C é o termo independente, é o mais 1. Aí está. E agora nós vamos calcular o valor do discriminante, que é o valor do delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Então, delta é igual a o b, aqui ó, b ao quadrado, ele vale menos 3. Então, fica menos 3 ao quadrado, repete o menos 4, vezes o valor de A, que é 5, vezes o valor de C, que é 1. Então, delta vai ser igual a menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. Aqui é um produto. Então, menos com mais dá menos, com mais dá menos. Então, fica menos 4 vezes 5, 20. Sinais diferentes, diminui e dá o sinal do maior. 9 menos 20 dá menos 11. Então, delta igual a menos 11. E observando aqui, ó, quando o delta for menor que zero, né, quando ele for negativo, que é esse caso aqui, a equação não possui raiz real. Ou seja, ela não tem solução. Não tem nenhum número real que satisfaça essa condição dessa equação aqui. Dessa forma, a solução é o conjunto vazio. E agora, pessoal, nós vamos usar esses conhecimentos para resolver alguns problemas. Esses conhecimentos aqui do discriminante, quando o delta for maior que zero, quando o delta for igual a zero e quando o delta for menor que zero. Então aqui, na primeira, nós temos o seguinte: verificar se o número real menos 5 é raiz da equação 2x ao quadrado mais 9x menos 5 igual a zero. Ou seja, para saber se isso aqui é verdadeiro, nós vamos ter que substituir o menos 5 no lugar do x, para ver se vai dar, isso aqui vai ser verdadeiro, ou seja, se vai ficar 0 igual a 0. E fazendo a substituição ficará assim, 2 vezes x ao quadrado, o x vale menos 5, então menos 5 ao quadrado, mais 9 vezes x, então 9 vezes menos 5. Você observa que quando é negativo a gente sempre coloca no parênteses. Esse menos 5 aqui a gente repete, que é igual a 0. Então agora fica 2 vezes menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, que vai dar mais 25. Aí, aqui é um produto, multiplicação, tem que fazer o jogo do sinal. Ó. Mais com menos é menos. 9 vezes 5, 45. Aí menos 5, que é igual a 0. Aqui, fazendo esse produto aqui, 2 vezes 25 dá 50. Menos 45 com menos 5, ó, sinais iguais, repete sinal e soma, dá menos 50, igual a 0. Então, essa situação vai ser verdadeira, porque ó, 50 menos 50 é igual a 0. Então, 0 igual a 0, isso aqui é verdadeiro. Ou seja, menos 5 é raiz dessa equação.
Se a gente calcular isso aqui pela fórmula de Bhaskara, uma das raízes vai ser menos 5. Aqui no segundo exemplo diz assim: sabe-se que 1 é raiz da equação ax² menos 6x mais 1 igual a 0. Calcular o valor do coeficiente a. Ou seja, a gente vai fazer o quê? Substituir o 1 no lugar do x, né? No lugar desse x aqui, coloca 1 e vai calcular para ver quanto é que vale o a, quanto é que dá o valor de a. Então, pessoal, como o 1 é raiz da equação, basta a gente substituir o 1 aqui na incógnita x e fazer o cálculo para encontrar o valor de a. Então, fazendo o cálculo, ficará a vezes x². O x vale 1, então fica 1² menos 6 vezes 1 mais 1, que é igual a 0. Aí aqui fica a vezes 1² vai dar a, né? Porque 1 vezes 1 é 1, menos 6 vezes 1 aqui, ó, multiplicando, vai dar menos 6, mais 1, que é igual a 0. Aqui ficou uma equação do primeiro grau e para resolver é muito simples. Basta pegar esses números que estão aqui no primeiro membro e passar para o segundo membro com o sinal trocado. Ele é menos 6 aqui, se passar para cá vira mais 6. Aqui ele é mais 1, vindo para cá, ele fica menos 1. Portanto, o a será igual a 5, porque 6 menos 1 igual a 5. O coeficiente a dessa equação será igual a 5. E agora, pessoal, nós vamos para a terceira questão. Olha só, determinar o valor real de P na equação x² menos px mais 9 igual a 0, para que essa equação tenha uma única raiz real. Então, como nós já vimos, para que ela tenha uma única raiz real, o delta tem que ser igual a 0. E vamos agora calcular o delta, né? Delta a gente sabe que é b² menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Então, delta vai ser igual a... O b nessa equação, ele é o menos p, pode ver, ó. Então fica menos p² menos 4 vezes o valor de a. O valor de a é o que está na frente do x², que vale 1. Então, 4 vezes 1, vezes o valor de c. O valor de c é o mais 9. Então, vezes 9. Continuando, vai ficar delta igual menos p vezes menos p dá p². Esse produto aqui vai ficar menos com mais dá menos. 4 vezes 9, 36. Portanto, ó, p² menos 36 igual a... Como o delta tem que ser igual a 0, então nós vamos colocar, ó, igual a 0. E aqui para resolver, fica p² igual a... Ele é menos 36, passando para o outro lado fica mais 36. Aí então fica p igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. Sendo assim, o p, que nós vamos chamar de p', ele vai ser, raiz de 36 vai ser 6, porque 6 vezes 6 é 36, né? E o outro, que é o p duas linhas, pega esse menos aqui e repete, e tira a raiz de 36, que é 6. Esse sinal de menos é por causa desse sinal que está aqui fora, ó. O sinal de mais já não precisa colocar. Então, já está terminado, aí a gente faz, ó, logo, o valor de P pode ser 6 ou P igual a menos 6. E é isso, pessoal. E assim a gente finaliza essa aula. Um forte abraço a todos e até a próxima.